mas já tô começando. Se você quiser fechar a porta. Pronto. Chamar o pessoal. Oiê. Vou te chamar, esperar convidar o pessoal. Você sabe convidar pelo direct? Mandar chamando pro pessoal? Chamar, vamos convidar o pessoal enquanto isso. Olá. Vou te chamar, Thalita. Peraí. Primeiro eu vou explicar um pouquinho, né? A live de hoje, a gente vai conversar sobre luto. Acho que é um tema muito importante, principalmente pensando em tudo que todo mundo está vivendo, né? Pandemia. Fica um certo sentimento de luto geral. E também, né? Conversar sobre os processos todos, né? Convidei a psicóloga Thalita, do CRP, para participar. Deixa eu mandar aqui certinho. Peraí. Tá meio confuso o negócio aqui. A Thalita é especialista em psicologia da saúde, gestão pública e direito homoafetivo e de gênero. Assessora especial de cultura na Prefeitura de São José do Rio Preto e conselheira regional de psicologia do CRP. E eu tô falando mais também como mãe, pelo relato do que eu já passei, né? E em relação ao livro, né? Que eu escrevi do Jacob, contando a trajetória do Jacob, né? Desde a gravidez até depois que ele partiu. No livro eu acho muito importante, uma das coisas é falar sobre o luto, porque eu vejo que o luto é um assunto que as pessoas parecem que têm medo de abordar. Eu vou convidar a Thalita, enquanto isso também esperando mais pessoas chegarem. Vamos ver. Aguardando a Thalita. Oiê. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me escutando bem? Tô te escutando sim. Então, hoje fiquei até meio perdida. Até 10 minutos atrás eu estava resolvendo um problema porque clonaram meu cartão, não sei, cartão de crédito. E Nossa, aí eu estava ligando no banco resolvendo e parece que tá tendo muito isso agora, né? Mas deu para resolver. Mas eles até avisaram, tá tendo muito golpe em conta, com os dados digitais, tudo. muita movimentação online, né? Tá tendo muito, muito mesmo. E aí, queria começar, eu fiz um roteiro. E você, como que tá? Estamos bem, né? Na medida do possível aí, Rio Preto, aprendendo a como que tá lidar com agora? tudo isso. Aqui Como que tá? ainda tá controlado, né? A gente não pode falar que tá bem, né? Uhum. Mas ainda não chegamos nos extremos aí dos cuidados com a saúde. É, Tentando, né? Bem sim. difícil. São muitos Então, fatores, né, envolvidos aí. sim. E aí eu queria até conversar um pouco, primeiro, até desse tema, né, que a gente escolheu hoje para debater. Eu falo que em função eu acho que essa própria pandemia, ela acaba deixando as pessoas muito nesse clima, né, de luto, né? Eu acho que faz pensar muita coisa. Eu acho que os números também em São Paulo estão altos, né? Uhum. Então acaba sendo bem complicado. Aí, primeira coisa que eu queria, né, aproveitar
você como profissional, você definiu o que é o luto. Bom, vamos lá, tentar falar de uma forma assim geral, né? Porque o luto ele está muito associado à morte, né? E aí, como você mesmo falou agora, nem todo mundo morreu ou vai morrer por conta da pandemia, né? E o luto, ele é qualquer processo de perda, né? Qualquer processo ele é um processo natural de rompimento de vínculos. Então, aí pode ser uma perda a alguém ou a algo significativo, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto todo que nós estamos vivendo, existem muitas perdas acontecendo, né? A gente vai perdendo a nossa liberdade, a nossa autonomia, a gente vai tendo perdas econômicas, muitas vezes a gente perde as nossas profissões, né? A gente perde o convívio. São várias perdas acontecendo nesse processo que vão fazendo com que a gente tenha mudanças, né? Mudanças que podem ser bruscas ou mudanças anunciadas, né? Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de um processo, né? E que varia de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura, de acordo com a nossa formação e, nos casos das pessoas que têm esse tipo de ligação, a ligação religiosa. Então, tudo isso determina o nosso luto, né? Como que a gente vai vivenciar esse processo de rompimento de vínculos, tá? Então, cada cultura estabelece um código para vivenciar esse luto, né? Que a gente chama de rituais de passagem. Então, toda vez que eu perco alguma coisa, toda vez que muda alguma coisa na minha vida, eu estabeleço rituais de passagem para lidar com essa situação, né? Para passar de uma etapa para outra. Eu preciso desse período para passar de uma etapa para outra. E geralmente a gente estabelece rituais de despedida, né? Formas de ir abandonando aquela situação ou aquela pessoa para colocar outras coisas no lugar e ressignificar aquela relação, que ela pode não ser mais real, né? Quando a gente perde alguém, não tem mais aquilo concreto, aquela pessoa ali no dia a dia, aquela troca, mas eu preciso de um tempo para ressignificar aquilo. Eu vou trocar com aquele ser de uma outra maneira agora, porque a situação mudou, tá? Então, esses rituais são extremamente importantes, né? Para dar significado a esse novo processo. Enfim, em suma, né? Cada pessoa vive o luto de uma forma. A gente não tem uma fórmula geral para falar sobre isso, né? Mas cada pessoa vivencia o luto, a perda de algo significante, de uma forma. E acredito que hoje estejamos todos vivendo em luto, né? De alguma forma, todo mundo está vivendo algum tipo de luto. Então, quando eu não gosto nem de usar muito o termo perdi meu filho. Eu acho que é mais. Perdeu no sentido concreto, né? De não estar mais presente. Mas quando ele faleceu, uma das coisas que eu achei muito importante que o hospital propiciou foi esse ritual mesmo de despedida. Eu entendi como um ritual. Porque lá, por eles trabalharem muito assim, com a parte humanizada, tudo, então a enfermeira perguntou se eu queria, e eu quis, fazer os cuidados dele, de preparar mesmo o corpo para o velório. Uma coisa que às vezes as pessoas falam, nossa, que pesado, né? Eu não achei pesado. Para mim, ele já estava há 10 dias na UTI. Então, estava 10 dias sem pegar ele no colo, sem amamentar, sem o contato físico. Sim. E aí, quando eu pude pegar, pôr a roupinha, trocar, arrumar, para mim isso foi muito importante. Foi um momento que eu percebi que eu parei de chorar e que foi minha despedida, assim, né? E aí eu achei muito, muito importante. Sim. E aí, às vezes eu comento isso com alguém fala, nossa, que achar que isso foi bom, mas para mim foi. Eu acho que a minha foi muito mais nesse momento do que no velório, que a gente entende velório como um ritual de passagem, né? Sim. E
Lógico, lá tinha uma estrutura maravilhosa, tinha até psicóloga junto, tudo, né? Mas aí eu Uhum. fico pensando muito hoje no pessoal que está falecendo de Covid, que a família não pode nem visitar o hospital e também mal pode se despedir, enterrar, velar e tudo mais. Então eu Uhum. fico pensando no Estabelecer esses buraco que rituais, né? fica. É, fica Uhum. um buraco. E eu fico pensando muito nisso, porque para mim foi muito importante tudo, sabe? Ó, preparar, eu Uhum. vi, foi. E eu fico pensando em outras mães que eu conheci, que, por exemplo, que sabiam que seus filhos iam falecer no parto, né? E os médicos dão a opção. O Jacob tinha a hipótese muito grande dele falecer também após o nascimento, logo após o nascimento, nos primeiros minutos de vida, né? E Uhum. aí eles perguntam se você quer ficar acordada no parto, né? Ou se você quer ficar dormindo e se vier a falecer, a gente assina até um termo, é bem pesado para Aham. mãe que tem um Com bebê com certeza. síndrome. Uhum. Tudo isso. Então, antes do parto, você está entrando no centro cirúrgico, eles vêm, você assina, falando que você quer estar acordada e, por exemplo, se vier a falecer, tem... Então, eu tive uma amiga que o bebê dela faleceu, ela não quis estar acordada no parto e não quis ir no velório. Ela não Uhum. quis nem ver nada disso. Aliás, duas amigas minhas foi assim, elas não quiseram. Uhum. E aí, às vezes, né, eu entro já aqui na minha segunda pergunta, né? Que as pessoas julgam a forma que cada um lida com o luto. Porque eu percebi assim, Uhum. quando meu filho faleceu, eu percebi que as pessoas julgavam o meu luto. Se no velório eu tava calma e tranquila, ela tá bem, ela tá calma, ela tá Aham. tranquila. Não, gente, eu tinha tomado calmante. Então, assim, Uhum. são coisas que ninguém sabe que aconteceu lá no hospital, né? Sim. É, e outra, tem aquela sensação também, que você estava vendo o sofrimento até então, aí de repente você parou de ver o sofrimento, né? Aham. Sim. E aí entra também, sei que o luto é algo muito único, eu entendo dessa forma. E cada pessoa vivencia Exatamente. de uma forma. E há diferentes de formas de luto. Aí eu queria que você falasse um pouco, se varia de pessoa para pessoa, porque eu vi isso muito próprio. Então, assim, colegas minhas que não quiseram nem ir no velório do filho, Uhum. que não quiseram mais ver nada que relacionado ao filho por um bom tempo. Não significa que. Uhum. E as pessoas ficam julgando, nossa, que revoltada. E ao mesmo tempo, quando você se mostra mais calma, mais tranquila, as pessoas também julgaram o seu luto. Nossa, fulana tá super bem, até o semblante dela tá melhor, que é o que falavam de Uhum. mim, né? Quando a gente fala de sentimento, Thaís, a gente está falando de algo que é muito subjetivo, né? A gente está falando de Uhum. algo que é individual, que ninguém sente igual a ninguém, né? E aí, quando a gente fala de morte, de perda, a gente está falando de uma situação ainda mais subjetiva, ainda mais individual. Por quê? Cada um vivencia de uma forma. Mas a gente sempre tem aquela fantasia do como eu me sentiria se tivesse no lugar daquela pessoa. Então, é meio que universal pensar e imaginar que a dor de uma mãe que perde um filho é uma dor insuportável. Né? Então, quando eu penso assim, o que é uma dor insuportável para mim? É algo que me desestabiliza completamente. Então, nossa, eu não ia conseguir ficar sem chorar se acontecesse comigo. Porque ia doer demais e quando alguma coisa dói demais em mim, eu choro. Eu não consigo imaginar como é que é viver sem aquela pessoa. Então, nossa, eu no lugar dela estaria dessa forma. Mas isso são especulações, né? Porque quando a gente vivencia essas situações de perda, a gente tem diversas reações, né? Tem vários fatores, como você disse. Teve todo um período de preparação. Então, bem ou mal no seu caso, você foi preparada para isso. Porque desde o começo, você sabia que aquilo que o seu filho tinha era algo grave, que poderia levá-lo a qualquer momento, embora ele tenha ido contra todas as previsões, né, durante muito tempo, era algo que você imaginava que pudesse acontecer. Né? Então, de uma Uhum. certa maneira, você foi se preparando para aquilo. Quando aconteceu a situação, você já tinha feito algumas despedidas, alguns rituais, né? Você já tinha
ensaiado isso algumas vezes, né? Não que justifica que na hora a gente não existe treino, mas existem sim situações em que a gente vai acomodando aquela situação, né? E aí você consegue ter um respiro, você consegue ter um enfrentamento diferente que talvez você tivesse se aquilo acontecesse de uma forma abrupta, né? Numa morte súbita de algo que você não está esperando, tá? Que é o que a gente tem visto acontecer bastante agora com a questão da Covid. Né? A pessoa tá bem, no dia seguinte ela tem falta de ar, ela entuba e ela vai para a UTI e às vezes ela morre, entendeu? E é tudo muito rápido e a gente não tem tempo de pensar naquilo, se preparar para aquilo e entender aquele processo como um processo que vai ter esse desfecho. Então, existem essas duas diferenças, né? Além da diferença situacional, que é a perda anunciada ou a perda abrupta, existem fatores individuais. Então, como que eu enfrento as situações adversas da minha vida? Quais são as estratégias que eu tenho internamente, né, que fazem com que eu enfrente determinada situação com mais racionalidade, com mais emoção? Se existe um equilíbrio entre as duas, entre o sentir e o pensar, né? Por quê? Porque nenhuma nem outra tá certa. A gente tem que pensar e sentir, nós somos humanos, racionais e emocionais, né? Então, eu racionalizar demais e falar, não, isso faz parte da vida, morrer faz parte da vida, pronto, é natural, é a única certeza que a gente tem, então morreu, acabou. Né? Não, eu sinto, eu tenho vínculo, eu tenho amor, eu tenho aquilo que é o concreto, da presença e tudo mais. Então, tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas para que eu enfrente de uma maneira um pouco mais consistente. Mas, mesmo assim, é tudo teoria. Porque pode ser que na hora eu esteja um pouco mais fragilizada com alguma situação e todo esse equilíbrio vá por água abaixo, né? Por isso que uma situação de luto, ela precisa ser cuidada, né? Então, primeira coisa, o luto, ele precisa ser vivido. Sem dúvida nenhuma. Eu preciso viver o luto. Eu preciso sentir o luto. Então, você falou, eu estava medicada na hora. Ok, na hora do quê? Na hora do velório, né? Do dia. Tudo bem, às vezes a gente precisa, né? De alguma coisa para não desabar completamente. Mas o que você não poderia fazer era continuar se medicando. Porque o luto, ele precisa ser vivido. Né? Ele precisa ser vivido para ele poder ser superado. Porque aquilo que eu escondo, aquilo que eu camuflo, não vai embora. Ele continua ali, eu só estou controlando, né? Só estou escondendo ele, mas a hora que eu soltar, ele vai sair. Então, o luto, ele precisa ser vivido. Por quê? Porque ele é um processo de adaptação. Se eu não passo por ele, eu nunca vou me adaptar à nova realidade. Então, se você não vivencia esse processo, né, com a perda física e concreta do seu filho, se você não ressignifica, bom, a partir de agora, ele vai existir de uma outra forma para mim. Ele vai estar aqui dentro, ele vai estar lá em cima, ele vai estar no cosmo, mas ele não é mais aquela matéria. Então, eu preciso me adaptar a esta nova situação. Porque existiu uma troca entre vocês quando ele estava aqui. E a partir do momento que ele não está, tem que se adaptar. Né? Então, esse processo é muito importante. Entender que eu não tenho mais aquilo. E aí eu preciso criar uma nova estratégia para aquilo continuar existindo e aquele sentimento continuar sendo bom. Tá? Daí a importância dos rituais. Que na nossa cultura é o quê? É o velório, é a missa de sétimo dia, né? Algumas situações que são culturais que nos ajudam a entender, a gente aprende desde criança que quando alguém morre tem o velório. Tem o caixão, tem aquele tempo, tem o enterro, põe flor, acende vela, né? Ritualiza tudo aquilo para eu entender que aquele momento é um momento que não vai ver mais. Então eu preciso, né? E aí serve para várias coisas dentro da nossa vida. Serve para, né? A gente usa muito essa expressão, eu preciso enterrar isso.
né? Quando eu preciso superar alguma coisa, entender que algo acabou, um relacionamento, um curso, né? Às vezes a gente, quando está para se formar na faculdade, fica aquela angústia, né? O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser minha vida? Tudo isso são rituais de passagem, tudo isso são rituais de luto, né? Agora nós estamos vivendo vários lutos. Algumas pessoas vivendo luto de perdas concretas, então familiares que já morreram por causa da doença. Estamos vivendo luto da perda da nossa autonomia, do isolamento social, das perdas financeiras. São todos momentos de adaptação. Então, eu preciso ritualizar isso. E aí, quando isso me é tirado também, né, que, como você citou, as famílias que não podem mais velar, né, que não podem mais enterrar, como que elas vão vivenciar isso? Porque, de alguma forma, elas vão ter que vivenciar. De alguma forma, isso vai ter que se concretizar. Então, vão ter que se criar novas formas de luto, novos rituais para viver o luto. Uma coisa que até a Ananda está perguntando, eu queria já até entrar nisso, que eu queria até contar um pouco da minha experiência, ela falando assim, vejo muitas famílias escondendo a morte das crianças e não deixando elas viverem o luto. Caso eu possa falar um pouco sobre isso. Eu percebi assim, como o Jacob, eu sabia que ele era paliativo, desde a gravidez eu já trabalhava, né? Isso com os irmãozinhos. Que eu pensava, não sou só eu que vou perder, as crianças também vão. Então eu sempre deixava tal. E aconteceu uma vez, o Alexandre tinha uns ratinhos de estimação, aqueles ratinhos de laboratório, e um deles morreu. Morreu devagar, teve que reanimar o bichinho, foi bem. E assim, quando aconteceu tudo aquilo, ele ficou triste, até o Beto chorou, todo mundo. Mas para mim foi importante, eu pensei assim, ai, que bom que aconteceu isso, porque eu pensava essas coisas. Ele viveu uma experiência de morte. Às vezes as pessoas pensavam assim, ai, como você é negativa, que eu pensava assim, se acontecer um dia de falecer alguém em casa, eu pensava mais no Jacob, que tinha, ele já vivenciou um pouco do como que é, daí eu quis enterrar o ratinho, um monte de coisa. E quando o peixe morreu, também a mesma coisa. E aí, eu fico pensando, a minha preocupação o tempo todo eram eles também. As crianças que iam perder o irmão. A Jenny nem tanto, por mais que eu acredito que ela também vivenciou um luto, porque na minha gravidez ele sempre estava do lado, pondo a mão na barriga. Nasceu, eu amamentava os dois juntos, ele fazia carinho dela. Então, eu acredito que ela sentiu isso de alguma forma. Mas, quando ele faleceu, o que eu fiz? Uma amiga minha, ela está até online aí, a Kelly, psicóloga também, ela veio da cidade dela até São Paulo para conversar com as crianças. Eu achei isso muito importante, porque eu estava no hospital, ia demorar para eu chegar, tinha todo preparativo, tudo que estava rolando no hospital, e eu estava completamente sem cabeça, não sabia nem o que eu estava fazendo. E porque fica mesmo, vai dar um estado de confusão geral. Claro. E ela veio em casa e conversou com as crianças. Ela teve tudo isso, ela que avisou depois, no outro dia, no velório, eu fiz questão que eles fossem. E algumas pessoas até questionaram isso que eu tô falando, que a gente é muito julgado até no luto, né? A forma que você lida, eu percebi muito julgamento em tudo. Né? A hora que ela tá chorando agora, até na própria UTI eu percebi esse julgamento. Tipo, nossa, o filho dela tá na UTI, ela tá calma na sala de espera. Eu não tô calma, é por fora. Então, assim, tudo é muito julgado, né? Sim, e na minha opinião, né? Foi muito importante as crianças saberem, vivenciarem no velório. Aí o Alexandre fez um desenho para o Jacob. E ele tinha comprado com minha mãe um brinquedo, um tecladinho que ele ia dar pro Jacob quando o Jacob tivesse alta. Aí no velório, na hora que foi fechar o túmulo e tal, acho que às vezes as coisas que as pessoas acham pesado falar, mas eu acho que tem que ser conversado isso, coisa que ninguém fala. Ele quis colocar os desenhos em cima, né, do caixão e os brinquedos. E eu percebi que aquilo era muito importante para ele, era a despedida dele. Aí todo mundo chorou mais ainda, inclusive eu chorei muito na hora que eu vi tudo isso. E eu acho que é importante, é pedagógico até. Eu acho que disso vai trazer todo um aprendizado para ele para a vida toda. Entendeu? Sim. Ele teve esse como momento. A própria pergunta disse, né? Vejo famílias escondendo a morte da criança e não deixando elas viverem o luto. A resposta é essa, não deixar viver o luto.
não deixar aprender a viver o luto. Porque quando a gente esconde da criança qualquer coisa, isso serve para qualquer situação, tá? Quando a gente esconde da criança qualquer informação, a gente ignora a inteligência dela, né? Por quê? Porque a criança percebe que existia alguém, não existe mais. A criança percebe que eu estava bem, agora eu tô triste, mais do que o normal, né? Que não adianta tentar disfarçar, que em algum momento eu vou falar, eu vou me emocionar, ou eu vou alterar o meu comportamento. Então, tudo que a gente esconde da criança, a gente está escondendo dela uma possibilidade de viver uma vida real, né? Uhum. Mas, então eu tenho que sentar com a criança e falar, olha, é o seguinte, todo mundo vai morrer. Não. É assim, está acontecendo uma situação, sempre conversar com ela. E conversar com ela ouvindo ela. Olha, você sabe que seu irmão não está bem. Você sabe o que pode acontecer com ele? Ela vai responder os níveis de informação e, principalmente, as dúvidas que ela tem com relação ao assunto. Porque tem criança que resolve isso de uma maneira muito rápida. Ele vai morrer. E por que é morrer para você? Entendeu? Mais do que eu ter que falar para a criança o que é morrer, eu tenho que perguntar para ela o que é morrer para ela. E aí, se ela estiver num campo, né, muito irreal, morrer é sair e voltar pela porta. Não, morrer é sair e não voltar, né? Eu vou ajustando as informações para ela, mas eu tenho que falar sobre isso com ela, né? Principalmente quando morrem pessoas muito próximas. Morre a mãe, morre o pai, morre a avó, morre o irmão, né? Aquelas pessoas existiam na vida dela e não vão existir mais. Então ela precisa saber que isso pode acontecer, né? Em algum momento. E dá para ela o mais importante, a possibilidade de se despedir da maneira dela, como você deu o exemplo dos seus meninos, né? Que eles puderam se despedir, que aquilo de alguma forma fez diferença para eles, né? Para que eles elaborassem o luto deles. Porque assim, quando a gente fala de uma perda, como foi o caso da sua família, nós estamos falando de vários lutos. Dentro da sua casa, a gente falou do seu luto, do luto do Beto, do luto do Alê, do luto do Gui e do luto da Jane. São 5 lutos em 5 momentos de vida diferentes, de 5 sujeitos diferentes, com histórias diferentes e formas de enfrentar a vida diferente. Né? Então, bem ou mal, você lidou com essa situação com a tua interna, mas também você estava ali, de alguma forma, servindo de suporte, apoio para os outros lutos que estavam sendo vividos ali, né? Então, se para ela, a relação que ela tinha com o Jacob era mamar os dois juntos, né? Como é que se adaptou para que ela mamasse sozinha a partir de então? Né? O que você fez para ajudar ela a preencher aquele vazio que talvez tenha ficado? Então, são vários lutos acontecendo ao mesmo tempo. E cada um de um jeito. Até a Thelma falando aqui, perfeito. A Thelma, a Thelma é maravilhosa, né? Ela acompanhou o Alexandre, né? Eu fiquei até feliz dela falar perfeito, né? Falar, eu agi certo. Então, assim... então, eu fico pensando muito nisso, né? Da questão. Eu passar para a próxima pergunta, né? A questão do... Eu falo do luto, eu falo que até hoje eu vivo um luto. Vai fazer esse mês 2 anos que o Jacob faleceu. E lógico, eu fico acabada triste, ainda mais em maio, no meio das mães. Esse dia, domingo para mim foi péssimo. Sim. E a gente se sente mal, porque eu falo, puta, eu tô triste, meus outros filhos estão aqui, eu tinha que estar feliz. A gente se sente uma ingrata, né? E vendo tudo isso, essa pandemia, um monte de gente perdendo filho, perdendo mãe, perdendo... Mas assim, aí às vezes eu penso, não, mas eu tenho que sentir a minha dor. Né? Você continua sem o seu filho, então o que mudou, né? Mas assim, não adianta a gente querer achar, eu tô sendo racionalizar demais, também não dá. Aí eu coloco aqui, né? Percebi que muitos se distanciavam da gente. Depois que passou, né, o velório, as pessoas desaparecem. E como eu percebi uma coisa assim, por exemplo, quando ele estava vivo,
quando ele estava na UTI, todo mundo mandando mensagem, perguntando como que ele tá, tal, e de repente faleceu. Aí poucas pessoas lembram de perguntar como vocês estão, ou telefonar para ver se está tudo bem. E aí eu entrava numa coisa que eu ficava muito preocupada, comigo mesma, na verdade. Porque eu estava pós-parto, a Jane Sim. tinha 2 meses, meus hormônios ainda estavam bem bagunçados, vivenciando um luto de um filho que eu me dediquei 24 horas, uma criança especial, cuidando das outras crianças, né? Cada um com suas singularidades bem específicas. A hora que você mais precisava de ajuda e apoio, né? E eu acredito que todo mundo em volta ficou também sem, assim, estavam vivendo o seu luto cada um, porque aquelas pessoas que estavam ali, todo dia estavam ali perguntando para mim como que estava, mandando mensagem, conversando, e elas também tiveram um luto em relação a isso e tem até hoje. E eu também pensava, nossa, eu também não posso querer ficar, né? E por outro lado, eu também não procurava ninguém. Eu não conseguia procurar as pessoas mesmo. E aí, às vezes, eu vejo assim, né? Igual faleceu uma pessoa conhecida, né? Aí eu tenho a preocupação de falar, gente, visita, vai lá sempre. Mesmo que às vezes a gente pense, vamos respeitar o momento, deixar sozinha. Eu penso, não existe. Para mim, esse respeitar o momento foi péssimo, porque eu me vi 2 dias depois, com uma casa para cuidar, com todo mundo triste. Eu pós-parto, não tinha feito repouso, tinha feito 2 cirurgias também. E aquele caos, você pensar assim, nossa, aqui tá um caos, tá uma bagunça e tem que cuidar. Então, assim, às vezes eu falo muito disso. Então, eu queria, assim, que você falasse um pouco, né, de como as pessoas próximas, amigos, familiares deveriam agir quando, por exemplo, alguém perde um ente querido ou quando um casal perde um filho. Porque as lembranças, eu tenho lembranças e muitas gratidões nessa fase. E eu lembro que uma das poucas pessoas que chegou e ligou para mim, para o Beto, e perguntou e quis visitar e ver como a gente estava, foi você. Eu gravei isso, porque foi muito difícil alguém fazer isso assim, eu falo nessa fase recente mesmo do luto, nos primeiros dias. Teve muita gente, teve minha prima que todo dia estava, tal, teve várias pessoas, algumas amigas que eu já até falei, mas assim, foi espantoso assim o quanto algumas pessoas desapareceram por 3, 4 meses, 5 meses. Vamos lá. Entendeu? É mais fácil viver quando você está com fé, acreditando em alguma coisa, ou quando você está com dor? Fala Que de é mais novo. fácil? Que é mais fácil viver? De que forma é mais fácil viver e levar a vida? Quando você está lá, super acreditando, super confiante, com fé, ou quando está muito difícil, está doendo demais? Quando tá super confiante, né? Mais É mais fácil. fácil viver? É. Então, assim, é mais fácil a gente apoiar nesse momento. Né? Tá difícil, mas vamos ter fé, vamos ter força, olha, acredita. Cada um dá a sua crença, cada um dá a sua contribuição, cada um dá conta de te ajudar, né? Então é mais fácil eu ir lá ajudar você a ficar com teus filhos, para você cuidar do outro. A hora que vem a dor, ela é difícil para todo mundo. Então tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a dor própria e a dor do outro. Sim. Tem essa relação entre a esperança e a dor, né? Essa mudança de comportamento entre as pessoas, quando se trata de esperança, que é para eu dar força é mais fácil, então tem mais gente te dando força. Agora, quando vem a dor, é mais difícil, porque quando eu vou te ajudar na sua dor, eu tenho que entrar em contato muitas vezes com a minha própria dor. Aí quando você fala, você veio, você me procurou, eu tive uma dor muito próxima, eu já vivi uma perda muito próxima. Talvez para mim seja difícil. Não tenha sido tão difícil me aproximar de você por eu já senti isso, então eu entrar em contato com ela não vai doer tanto, porque eu já superei, eu já aprendi a lidar com essa dor. Agora, quando fica no campo da fantasia, como é perder um filho, né? Como seria perder alguém muito próximo, as pessoas acabam afastando mesmo, e tudo bem. Cada um dá o que dá conta, né? Vem cá. Cada um dá o que dá conta. Nem todo mundo dá conta de tudo. Nem todo mundo consegue falar
sobre todas as coisas, está do lado da gente em todos os momentos. Por isso que nós temos muitos amigos, né? Por isso que a gente tem que ter rede de apoio e tudo mais, porque cada um vai dar conta de uma situação, tá? Então, assim, respondendo aí a tua primeira colocação, que foi essa do por que as pessoas se afastam. Aí, quando você fala assim, o que fazer quando alguém perde, né? Quando alguém está nessa situação de dor, de luto, o que eu posso fazer? Me colocar à disposição, dizer, eu estou aqui, né? Porque você mesmo falou que tem uma dualidade de sentimentos. Ao mesmo tempo que você precisava que alguém fosse te ajudar a organizar a sua vida, você também não queria que tivessem pessoas ali, né, para conversar, para falar outras coisas, que era um momento só de vocês, era um luto só de vocês. Então, assim, o mais importante é a gente se colocar à disposição, dar um oizinho, né? Ó, tô aqui porque você precisar, ó, né? Quer que eu passo aí? É se colocar presente, se colocar à disposição, para não invadir, mas para também não abandonar. Porque, como você disse, tinha momentos que você estava tão fraca, tão fragilizada, que você não conseguia procurar as pessoas. Você não conseguia procurar ajuda e você estava precisando. Então, o mais importante é se colocar à disposição. Eu estou aqui. E sempre dar um oizinho para dizer, para reforçar que eu estou aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Então, aí, até a Thelma estava falando, né, de ressignificar, né? Eu falo assim, no começo eu percebi algumas coisas que eu fiz que, por exemplo, eu voltei a trabalhar em agosto. Passou uns 2, 3 meses, eu acabei pedindo demissão. Eu percebi que eu queria estar em casa, que eu queria estar com o Alexandre, que eu queria, sabe essas coisas, que eu queria estar com a Jane. Sim. Eu percebi que o Alexandre não conseguiu mais ir na escola quando eu comecei a trabalhar, que a Jane ficava chorona. Então eu percebi, não é o momento, eu tive que parar. E assim, a retomada, eu falo aqui, voltar o meu ritmo, até hoje eu não voltei. Né? Nem sei se vou voltar, é outra pessoa. Mas, por exemplo, às vezes falar de ressignificar, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que formas de ressignificar foi coisa bem marcante, que minha prima ficou lá insistindo pra gente. A gente estava com o casamento marcado quando o Jacob faleceu. E a gente tinha feito uma data mais na frente, porque a gente queria que ele tivesse presente. A gente pensava, até lá ele já se recuperou. E aí ela ficou assim, não, vocês têm que casar, e ela fez a gente casar, assim, eu falo, ela fez, mas a gente, acho que 20, não foi nem 20 dias depois que o Jacob faleceu. Né? Isso foi engraçado, porque assim, a gente tinha, eu não tinha nada preparado, né? Era um casamento no civil, simples, mas eu pensei assim, gente, e a minha prima, não, você tem, e fez tal. E isso foi bom porque eu achei que foi uma forma de ressignificar tudo. Entendeu? Porque foi muito bom e eu tinha que ir atrás de roupa, eu tinha que ir atrás das coisas, eu tinha que... E aí isso fez eu não ficar parada, porque se eu ficasse parada nos primeiros dias, eu acho que eu também não ia levantar mais. Tinha a questão de vencer o luto e tal. Só que no nosso caso, como era paliativo, eu acho que eu vivenciei esse luto desde a minha gravidez. Eu percebia isso. Eu me pegava com ele no colo, chorando, pensando, no Natal do ano que vem ele não vai estar comigo. Que foi o que eu pensei no Natal de 2017. Fiz questão de passar o Natal junto com todo mundo da família, porque eu sabia que eu pensava na minha cabeça, eu sentia que ele não ia estar no de 2018. Então tinha isso, aí foi. E também o livro. Eu sempre pensei em escrever a história do Jacob, porque ele teve tantas singularidades na vida, nascer intercede, toda a luta. E eu lembro que uma coisa que me deu muita força foi quando ele faleceu. E a Sara, que é a ativista trans, me ligou, foi a primeira pessoa a me ligar. Eu estava ainda no hospital, tinha acabado de receber a notícia. E ela, a hora que falou alô, ela, Thaís, não acredita. Eu falei, eu também não, e choramos juntas. E ela falou assim, Thaís, não nos abandone. A gente precisa de uma mãe no movimento, porque a gente é mais escutada quando a gente tem uma mãe. Olha que mundo cruel. Hoje é um dos dias, né, da luta, né, do movimento contra a homofobia, tudo.
E a gente, e eu pensar que eu recebi uma ligação, ela pedindo, porque aquela imagem de mãe trazia abertura para e trouxe muita abertura, principalmente para o movimento Sim. intersexo. Uhum. E na quinta-feira eu tinha uma palestra na OAB sobre intersexo e eu fiquei com isso na cabeça. Ai, vou, não vou, vou, não vou, será que eu vou dar conta? E em cima da hora, assim, eu meio que. E o pessoal da OAB falando, vem, tal. Daí eu pensei, tá bom, né? Daí veio aquela coisa, a luta no luto, né? Pra não parar. Uhum. Sim. Aí o Amiel tá vendo a gente, veio, ele era do Rio, ele veio. E eu percebi, assim, todo mundo cheio de cuidado comigo, lógico, né? Mas eu percebi, assim, foi bom, porque ele veio, a gente viajou junto, fomos para Santos e acabou assim, foi triste. Eu falo assim, eu fiz toda a palestra, no final eu expliquei que ele tinha falecido, eu recebi maior apoio das pessoas lá e foi um dia muito bom, assim, né? E eu falo Foi do uma ressignificar. possibilidade de vida, né? É. E aí o livro, eu escrever o livro, fez com que ressignificasse tudo coisas que eu não, durante a vida dele eu não tive tempo para parar, pensar, elaborar. Conforme eu escrevia o livro, eu percebi que eu fui elaborando muita coisa e compreendendo muita coisa. Algumas coisas que eu passei a compreender foram mais doloridas, porque aí eu vi a Claro. realidade, e outras coisas suavizaram, né? E aí o livro, essa foto pra gente tem um significado enorme. Foi uma foto de uma gravação de um documentário que ele participou internacional sobre intersexo. Uhum. E o livro pra gente, eu acho assim que deixar a história dele no movimento intersexo, ele marcar essa história pra gente, enquanto pais, isso dá uma força de continuar. Essa foto até é do Thomas Alves, é o que fez o documentário. E ficou linda, né? Eu Tem quis uma, fazer foto. uma, uma coisa que você fala no livro, que Fala é pro assim, Guilherme. que esse livro, na verdade, ele é um presente para nós, né? Ele é um presente. Eu acho Sim. que você escreveu ele com muita sensibilidade, com muita propriedade, com muita poética. Ele é um livro que vai levando a gente de uma forma sensível, não pesada, né? Você vai conduzindo a gente na leitura sem esse peso da perda, né? Das dificuldades da vida. Você vai falando das dificuldades da vida sem peso e vai nos emocionando e não assustando. E tem um momento ali que você fala que você recebeu o diagnóstico, né? Você até falou disso agora, de que ele era paliativo, né? O médico falou para você, o seu bebê vai viver uma vida paliativa. E aí você para e pensa, paliativo? Todos nós vivemos uma vida paliativa. Nós não sabemos quando nós vamos morrer, nós não sabemos quando nós vamos perder as pessoas. Então, que crueldade, né? Falar que o meu filho é paliativo, sendo que a vida é paliativa. E aí, isso daí ressignifica um monte de outras coisas, né? Porque o que é o tempo? O que é uma vida? É quem tem 80 anos, quem chega aos 80 anos, isso é sinônimo de vida? Ou ele que viveu um ano, né, e alguns meses, e tão intensamente, com tanta coisa, e deixou um legado que muitas pessoas não deixam em 80, 90 anos, não desconsiderando a história de ninguém, mas num movimento, numa luta, né, que vai ficar aí, que vai abrir portas para outras pessoas nas mesmas situações. Então, esse olhar, esse referencial que a gente tem do que é uma vida plena, né? E do que é vida. Vida é o agora, né? A pandemia está trazendo a gente para viver a vida. Por mais que eu esteja me sentindo polida, que eu esteja me sentindo sem autonomia, sem poder sair, sem poder estar com as pessoas, sem as trocas afetivas, eu tenho que viver o agora. Eu não sei quando isso vai acabar, né? Eu não sei em que momento eu vou poder sair de novo e se eu vou sair de novo, porque nesse processo eu posso me perder de outras formas, né? Então eu só tenho agora. Só o agora. A gente tem esperança. Olha, vai ser logo, vai ser até o final do ano, eu vou sair dessa. Pode ser que aconteça uma outra coisa nesse meio do caminho, né?
Então, isso daí é extremamente importante. Olhar para a vida dessa forma. E viver o luto. Né? Então, você perguntou assim, tem alguma forma de viver o luto? Não são dicas, porque cada um faz de uma forma, mas é muito importante a gente falar da dor, Uhum. né? Falar da dor é o primeiro passo, é não negar que aquilo aconteceu. Falar da dor é verbal, é comportamental, é emocional, é literal, né? Não importa, é projetivo, eu posso fazer um desenho, eu posso escrever alguma coisa, eu posso fazer um gesto, não importa, mas eu preciso de alguma forma falar dessa dor, né? Trazer ela da vida, da fala para ela, até para eu poder entender e até para eu poder superar, né? Porque se eu não sei a dimensão que ela tem, eu não posso lidar com ela, né? Então eu preciso saber o tamanho que ela tem. Ressignificar as coisas, as situações, o ambiente físico, né? Então, se eu mantenho as coisas exatamente do jeito como eram quando a pessoa estava viva, é como se eu não quisesse ressignificar aquilo. Não, isso é um cômodo, né? Isso é um quarto, isso precisa ser transformado numa outra coisa. Isso não é uma ofensa para a pessoa que foi embora, né? É só um espaço físico que precisa agora ser reaproveitado nesse plano. Então, essa ressignificação física, ela é muito importante para eu entender que naquele quarto não tem mais aquele ser, né? Então eu vou ter que procurar e vivenciar ele de outras formas, mas não ali. Aquilo vai ter uma outra função. Ter uma rede de apoio é muito importante. Que seja familiar, social, espiritual, né? Aquilo que eu sempre tive como estratégia de enfrentamento na vida, que sempre foi minha rede, que pode ser grupos de apoio, como você fala muito no livro, né? O quanto que os grupos de apoio, você participou de 1 milhão de grupos de mães de diversidade, mães de cardiopatias, mães, muitos grupos de apoio, aquilo a cada dia foi tecendo uma rede que não te deixou cair, né? E que hoje você é uma referência para outras mães, para as mães que estão começando agora a entender tudo isso, para as mães que estão perdendo, né? Para as mães que não aceitaram de jeito nenhum. Então você hoje é uma referência de mãe e desse lugar que você foi convocada para estar, né? Nós precisamos das mães também. Nós precisamos de todos. Uhum. E aí, eu falo assim, quando veio a pandemia, o primeiro sentimento que me veio foi o isolamento, tão parecido com aquilo que você fala, né? Eu acho que todo mundo se deu conta da fragilidade da vida. E que, na verdade, aquela frase, eu pensava isso muito forte, sempre pensei. Todos somos paliativos, a gente não sabe quando vai. Por exemplo, ano passado a gente teve um acidente de carro na BR, sabe? Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu falo assim, e a pandemia eu acho que fez as pessoas se darem conta de que da fragilidade da vida. Então, assim, por isso que assusta. Que Sim. não é diferente de um sentimento quando você vai numa UTI ou conversa com mães de crianças com doenças raras, elas vivenciam esse sentimento 24 horas por dia. E a gente tem muito a aprender com as mães de crianças com doenças raras, as mães de paliativo, mães de cardiopatas e tudo mais. Então, me remeteu muitas conversas que a gente tinha no grupo, porque eu comecei a perceber que as pessoas têm uma tendência a achar que a gente é forte, que a gente pode tudo, e aí quando vem Uhum. e faz sentir isso, é bem complicado. Então, assim. Mas é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Você queria falar alguma coisa? Eu super recomendo o livro, acho que é uma experiência transformadora, assim. Conhecer a tua Vou história. mostrar o livro aqui. Isso. Eu acho que conhecer a tua história através desse livro, Thaís, é uma experiência que eu recomendo para todas as pessoas, né? Não só para quem te conhece, mas eu acho que a sua história ela precisa ser uma história conhecida. Ela é uma história de enfrentamento, ela é uma história de superação, ela é uma história de descoberta,
né? E Uhum. principalmente uma história de vida, de vidas, né? De luta, de resistência. É uma história de direitos humanos, é uma história de minorias, é uma história de excluídos. E essas histórias, elas precisam ser contadas, né? Elas precisam ser Uhum. faladas. A gente precisa tornar natural a diversidade. A diversidade, ela tem que ser natural. Ela não tem que ser algo estranho. Ela não tem que ser algo que, que, que causa diferença, que causa exclusão. A diversidade somos nós. Ninguém é igual a ninguém, né? E em sentido nenhum, nem por dentro, nem por fora. Então, essas histórias, elas nos mostram isso. E ninguém está imune a nada. Eu queria até, quando fala de ressignificação, para mim, assim, escrever um livro foi muito terapêutico mesmo. E aí, quando escolher as fotos que tem dentro, aí quando a moça da editora fez a capa, eu mandei várias fotos. Quando ela fez essa capa aqui, e aí, quando ela coloca as fotinhas como um filme, né? E Uhum. essa imagem aqui, eu falei, gente, ela captou exatamente a essência do livro, né? Eu fiquei Sim, super feliz a hora que é eu uma vi a história capa de dele. vida, né? É, É porque ela realmente. pôs os momentinhos, colocou ele. E aí, para mim foi muito assim, ela captou muito a foto nossa aqui. E aí ela então, para mim foi. E quando eu peguei o livro na mão e eu olhei assim, né? Ele concreto, é diferente, né? Quando a gente está escrevendo digital. Claro. Me deu a impressão assim, eu vi vida nele. É como se eu tivesse, como se meu filho tivesse comigo. Então, Nasceu. Nasceu, é. né? E Realmente foi saiu de super. você. Saiu. É, foi muito emocionante. Foi muito, muita. Nossa, um significado enorme. E aí eu não consegui ler até hoje ele assim. Eu escrevi, fiz, montei, mas eu ainda não consegui pegar e ler ele inteiro, porque eu achei que eu ainda não chegou o momento, eu ainda não tive o emocional para ler tudo aquilo que foi e que a gente montou. É lógico que no livro a gente algumas coisas deixa de fora, né? E Sim. coloca, mas assim, depois até quem colocou, tá na Amazon, se alguém, depois eu ponho o link embaixo. Mas, assim, o meu objetivo com o livro mesmo foi mostrar a diversidade, dar visibilidade para a existência das crianças intersexo e para as mães que, quando tem um filho com uma doença rara ou com uma cardiopatia, igual o caso dele, que não podia ter transplante, tentar ver a minha experiência e tentar. A gente foi feliz, a gente vivenciou cada momento muito feliz. Então, assim, quando ele foi, eu me senti assim: fiz minha parte, missão cumprida, não tem nada que eu possa pensar assim, nossa, e se eu tivesse feito isso? Ou tal dia eu deixei de fazer tal coisa. Então, assim, isso que eu quis passar no livro, da gente tentar e também não se cobrar, entendeu? Exatamente. Exatamente. Você colocou sua dor para fora, ressignificou ela e agora a gente pode compartilhar com você, não só a dor, mas a poética toda que você coloca ali. Maravilhoso, acho que vale super a pena. Agradeço demais a oportunidade de ter lido o livro, mas também de conhecer a sua história, né? Uma história que eu ouvi, né? E agora pude ler. Então, muito E obrigada aí pela várias pessoas confiança. estão nessa história, né? Uhum. Muitos e muitos. Sim, e cada uma no seu lugar, né? Cada uma com o seu É. papel. De uma certa Uhum. maneira, elas são tijolos da nossa construção, né? Do que somos hoje. Seja bom ou seja ruim, a gente tem os nossos tijolos. Sim. E obrigada, Thalita, Eu que por participar, por agradeço. estar aqui, disponibilizar seu Imagina. tempo, tá É um bom? prazer e é uma honra poder fazer parte aí desse momento. E Tá. precisando, estamos juntos, tá bom? Tá, obrigada, Beijo, obrigada a todo mundo que até a participou. próxima. Tchau. Tchau.